Vamos lá. Em março de 82, foi assinado o Acordo de Brasília e os cargos foram distribuídos entre os três. Adalto Bezerra seria o vice de governador Gonzaga Mota, Virgílio Távora já queria se candidatar ao Senado, ele seria o senador, candidato a Senado, e César Calles, ele queria a prefeitura e, consequentemente, passaria para o filho dele, César Calles Neto. Houve a eleição, o Gonzaga Mota foi eleito, vencendo Mauro Benevides com larga vantagem, né, e assumiu o governo. Só que a partir do momento que Gonzaga Mota assumiu o governo, ele se tornou um mero despachante das ordens que eram determinadas pelos coronéis. Ele simplesmente despachava o que eles diziam. Consequentemente, isso começou a incomodar os movimentos sociais. Gonzaga Mota era mal visto no meio político como um simples mandado pelos coronéis. E isso começou a incomodá-lo, ele não aceitava essa situação, né? E a partir daí começou um movimento, porque a ditadura militar, na década de 80, já dava sinais de desgaste. Porque o meio democrático, os coronéis começaram a perceber que não conseguiam manter esse poder em um meio político democrático que já se desenhava no país e na capital cearense. O que Gonzaga Mota começou a fazer? Ele começou a substituir os ocupantes dos primeiros cargos e colocar, infelizmente, gente da própria família, onde ele foi acusado de nepotismo pela oposição. Isso atrapalhou muito a questão da formação política do Gonzaga Mota, porque ele queria, a partir desse momento, com esses apoios, ele queria fazer uma facção política para ele, para que ele se consolidasse como político, como figura política do nosso Estado. Só que, infelizmente, à época, a política clientelista e empreguista era muito utilizada e Gonzaga Mota repetiu esse modelo. Ou seja, nesse momento, os coronéis já estavam bem satisfeitos com a sua posição. Consequentemente, Gonzaga Mota começou a ouvir uma situação que planejavam um impeachment da sua candidatura. A insatisfação dos coronéis com essa notícia, Gonzaga Mota ficou furioso, foi à rede de televisão e a partir daí ele rompeu de vez com os coronéis. Primeira coisa, ele foi tirando cargo por cargo, se transferiu para o PMDB, tirou esses aliados dos coronéis dos cargos de confiança, ele exonerou logo o prefeito, né, e botou outro aliado dele. Ele, sinceramente, ele foi muito enérgico e disse: quem manda aqui sou eu não sou um mero carimbador de papéis, eu sou o governador do Estado. Com isso, Gonzaga Mota conseguiu cada vez mais se consolidar no governo do Estado. Porém, isso houve uma grande repercussão nacional. O então presidente Figueiredo, né, que inicialmente Gonzaga Mota se mostrou aliado dele, mas depois ele não quis mais conversa, porque o presidente então Figueiredo apoiava a candidatura de Mário Andreasa e o Gonzaga Mota já se articulava junto ao doutor Tancredo Neves, e ele, consequentemente, com esse apoio a Tancredo, ele acabou perdendo o apoio de Brasília. Então, o que aconteceu nesse momento, nos anos 80? Esse momento eu vivi com propriedade. Eu era um garoto, mas eu vivi com propriedade. O nosso Estado ficou isolado. De 1979 até 1984, se enfrentava uma grande crise econômica no país e aqui o nosso Estado passava por um momento de seca muito difícil. Os flagelados invadiam a capital em busca de alimento. Recessão, inflação nas alturas, dinheiro não circulava, no funcionalismo público em crise, sem dinheiro, um Estado com vários setores deflagrando greves, né? Um Estado endividado, um Estado falido, totalmente. Gonzaga Mota ficou isolado e foi um momento muito difícil do seu governo. Sinceramente, Gonzaga Mota passou uma situação complicada, porque como ele estava isolado politicamente, ele queria o espaço dele, então a partir desse momento do rompimento de Brasília, ele ficou arrasado. Infelizmente, nós tínhamos uma política dessa forma, que favoreciam a cargos e favoreciam a pessoas que eram indicadas pelos governos. Lamentavelmente, essa é uma realidade do nosso Estado. Até os dias de hoje, infelizmente, isso ainda continua assim, em detrimento ao interesse da população. Os governadores se apropriam do poder do Estado para que possam satisfazer os seus
privilégios e desejos junto aos seus próprios interesses, esquecendo assim então o povo. Gonzaga Mota, com essa política, mesmo assim ele conseguiu ir até o final do seu mandato. Mesmo assim ele conseguiu. E até março de 87 ele conseguiu terminar o mandato. Gonzaga Mota enfrentou várias situações, o Estado passava por momentos bem complicados, eu me lembro, a questão da alimentação, os preços muito altos, e os funcionários públicos não tinham prestígio no comércio, até se algum professor, se algum funcionário, antigamente se faziam muitos crediários nas lojas, quando ele dizia que era funcionário público, normalmente a compra não era aceita. Isso foi algo vivenciado dentro da nossa capital e, consequentemente, tivemos muitos momentos difíceis, principalmente também com a seca que assolava aqui o nosso estado. Foram enviados para o interior caminhões com mutirão da seca, chamado mutirão da seca, que levavam alimentos, né? O sertanejo sofreu muito com isso, com um estado isolado, sem o apoio político, um estado falido, cheio de greve, com uma recessão terrível. A década de 80 foi muito difícil para o nosso estado. Depois que Gonzaga Mota terminou o seu mandato, ele ainda conseguiu ser eleito em 1990, em 1994 e 2002 como deputado federal pelo PMDB. Ele teve larga participação política, como já foi citado aqui. Em 98 ele ainda se candidatou a governador do estado, mas perdeu para o Tagere Sade, que o apoiou em 1986. Então, a nossa história política, a história de Gonzaga Mota, que foi falada nesses poucos minutos, se refere a uma política clientelista de empreguismo que, lamentavelmente, marcou a década de 80 através dos coronéis que detinham um poder oligárquico, que não queriam largar esse poder, consequentemente, elegeram, através das suas indicações, uma pessoa que nem Gonzaga Mota, que não conseguiu exercer tão bem o seu mandato, mas levou até o fim. Eu agradeço, né? Muito obrigado pela atenção dos meus telespectadores e até a próxima. Passo para o colega Albert.